Ortodontia não é só alinhar dentes, é lidar com o tempo biológico, crescimento ósseo, função muscular e adaptação. Nem todo movimento é progresso, nem toda tecnologia é avanço, nem toda correção é tratamento. Nesta temporada, recusamos o discurso simplista e abraçamos a complexidade clínica. Cada aparelho é uma linguagem, cada filosofia nasce de uma época, cada escolha carrega efeitos que vão além do sorriso. Aqui, a ortodontia é pensada, porque clínica sem reflexão vira procedimento e ciência sem história vira marketing. Sexta temporada Odontologia Além do Dente, no Datando a Ciência. Sabe, quando a gente fala em cirurgia ortognática, muita gente pensa que é porque a ortodontia falhou, mas na verdade é o exato oposto. É o reconhecimento maduro dos seus limites biológicos. Hoje, a gente vai entender por que, para alguns sorrisos, a solução vai muito, mas muito além do aparelho. A ortodontia, hoje em dia, faz coisas incríveis, né? Mas e quando nem a técnica mais avançada, nem o aparelho mais sofisticado dão conta do recado? É essa pergunta que vai guiar a nossa conversa. Para a gente entender isso a fundo, nossa análise vai passar por 5 pontos bem importantes. Primeiro, vamos ver quando só o aparelho não é o bastante. Depois, qual é o limite da tal da compensação? Aí, a gente entra na diferença crucial entre tratar de verdade e só camuflar, sabe? Também vamos falar sobre como a ortodontia e a cirurgia são, na verdade, parceiras. E, por fim, o porquê de tudo isso ser uma decisão ética. Vamos lá, começando pelo básico. A gente tende a olhar para um sorriso e pensar que o problema está só ali, nos dentes. Mas nem sempre é tão simples assim. A causa real pode estar bem mais no fundo. Olha só, o problema, em muitos casos, não está nos dentes em si. A questão real está na fundação, a estrutura óssea que sustenta tudo. Se a base não está correta, só mover os dentes é como tentar arrumar os móveis de uma casa que está com a fundação torta. Pode até parecer bom por um tempo, mas não se sustenta. As verdadeiras causas de algumas más oclusões são as chamadas discrepâncias esqueléticas. Ou seja, os ossos do maxilar e da mandíbula não conversam direito. Pode ser por padrões de crescimento que foram alterados ou simplesmente porque as bases ósseas não são compatíveis. Nesses cenários, só alinhar os dentes não resolve a raiz do problema. Na prática, é só uma maquiagem. Ok, mas como é que isso aparece na vida real? Onde a gente vê esse limite da compensação de forma bem clara? Principalmente em casos mais severos, como as más oclusões de classe 2, com o queixo mais para trás, e as de classe 3, com o queixo projetado para frente. E aqui está o grande desafio. Em pacientes adultos, não tem mais crescimento. Os ossos da face já se formaram. Isso cria um limite biológico muito claro. Tentar forçar a barra, corrigir uma diferença grande nos ossos, só mexendo nos dentes, na maioria das vezes é insuficiente e arriscado. Insistir num tratamento só com aparelho nesses casos traz riscos bem sérios. Pode rolar um prejuízo na estética facial, a harmonia do rosto fica comprometida. Além disso, tem uma sobrecarga funcional perigosa para os dentes e, talvez o mais frustrante de tudo para quem passa pelo tratamento, um risco altíssimo de instabilidade, ou seja, do problema todo voltar depois de um tempo. E tudo isso nos leva para uma encruzilhada, o coração da decisão clínica. A pergunta fundamental que o profissional precisa se fazer, e ser muito honesto na resposta é: o objetivo aqui é tratar a causa real ou só camuflar os sintomas? Então, o ponto crucial é este. A compensação ortodôntica funciona? Sim, e funciona muito bem em casos leves a moderados. Mas quando a gente está lidando com discrepâncias severas, o tratamento de verdade, aquele que vai na base esquelética, se torna essencial. A cirurgia ortognática pode não ser a primeira escolha, mas nesses cenários é a única escolha realmente honesta e definitiva. Agora, é super importante entender que não se trata de uma disputa entre ortodontia e cirurgia. Pelo contrário, elas andam de mãos dadas. É uma verdadeira parceria, uma dança bem sincronizada. O processo todo é super integrado. Olha só. Primeiro, o ortodontista prepara tudo antes da cirurgia. Depois, ele faz a chamada descompensação dentária, que é basicamente colocar os dentes na posição ideal para o osso ser corrigido. Aí sim, vem a cirurgia ortognática. E depois, o ortodontista volta à cena para fazer os ajustes finos, a finalização e garantir que tudo fique estável. Tem uma frase que resume essa parceria de um jeito perfeito. A cirurgia corrige o esqueleto. A ortodontia organiza a oclusão.
É isso. Uma completa a outra. Uma potencializa o resultado da outra. Simples assim. E isso nos leva à dimensão talvez mais importante de todas, a decisão ética. Porque não indicar o tratamento certo na hora certa tem um custo humano. Pensa comigo, às vezes o maior problema não é a cirurgia em si, mas a demora em indicá-la. A pessoa passa anos em tratamentos que não são eficazes, acumulando frustração, decepção e, pior, alimentando expectativas que simplesmente não são realistas para o caso dela. É um sofrimento que poderia ser evitado. Por isso, reconhecer os limites da ortodontia não é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é um ato de proteção ao paciente. É ter a maturidade clínica de oferecer o caminho que vai trazer um resultado estável, funcional e saudável. E a gente termina com este pensamento. A ortocirurgia não representa o fracasso da ortodontia, mas sim a sua maturidade. Porque no momento em que o clínico entende até onde pode ir, e mais importante ainda, quando ele precisa parar, a decisão deixa de ser apenas técnica. Ela se torna profundamente ética. Datando a ciência.